Como ter um relacionamento saudável? Antes da gente conversar sobre como ter, a gente precisa saber o que é um relacionamento saudável. Aí a gente passa por como ter e depois a gente finaliza entendendo por que é tão importante a gente estar cercado de relações saudáveis. Bora? Bom, nosso primeiro tema é o que é, então, portanto, um relacionamento saudável. Teve uma pesquisa que foi publicada lá em Brasília, não é uma pesquisa muito grande, foi uma pesquisa com 80 pessoas, para saber o que essas pessoas achavam sobre o que poderia ser um relacionamento saudável. Algumas palavras como respeito, entendimento, elas apareceram, mas o que é muito curioso é que muitas pessoas diziam que não era um relacionamento saudável. Então a gente vive já uma certa dificuldade de entender o que é, porque a gente só consegue dizer a partir do não. Então nesse momento, inclusive, eu te desafio a pensar sobre o que é um relacionamento saudável para você e se você consegue falar sobre ele sem usar a palavra não. Bom, mas aqui a gente vai falar de uma definição do relacionamento saudável e que ela tem muito a ver com como o relacionamento se dá e como é que ele proporciona coisas boas para ambas as pessoas. É fundamental destacar, gente, que qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, de trabalho, de amizade, familiar, ele não é um mar de rosas, não é mesmo? Ele não vai ser todo dia um mar de rosas. Tem dias que vão ser mais complicados, tem dias que vão ser mais simples, e é óbvio que isso acontece porque a gente está falando de pessoas, e pessoas são pessoas. Pessoas sofrem influências o tempo inteiro, pessoas têm coisas que acontecem e elas ficam mais felizes e isso acaba reverberando, coisas que acontecem e elas ficam menos felizes, coisas de projeção, né, que às vezes alguém fala uma coisa pro outro e aí o outro já acende aquilo um gatilho e a pessoa já fica alvoroçada. Então é importante, assim, já destacar que o relacionamento, ele não existe um relacionamento que é 100%, e a gente tem, né, essa ilusão. Inclusive eu até queria ler um pedacinho da Bíblia aqui que fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí a gente tem essa ideia de que um relacionamento em que envolva amor, ele pode suportar tudo. Ele tudo o amor supera. Entretanto, contudo, todavia, quando a gente pensa nessa frase, a gente entra talvez num relacionamento que não seja saudável. Por quê? Porque para um relacionamento ser saudável é importante que para ambas as pessoas desse relacionamento as coisas estejam bem, estejam suportáveis. Suportáveis não que eu vou empurrar com a barriga, né? Mas que seja confortável, não seja desrespeitoso, sabe? Aquilo não traga um incômodo no sentido de eu me sentir mal, eu diminuir a minha autoestima. Então, assim, um relacionamento, muito pelo contrário, um relacionamento saudável, ele vai aumentar a sua autoestima, ele vai te empoderar, ele vai fazer com que você se sinta mais forte, mais corajosa, mais, enfim, preparada para enfrentar as coisas, sejam as coisas internas, sejam as coisas externas que a gente passa todos os dias. Então, um relacionamento saudável, ele vem muito nesse caminho de empoderamento pessoal e empoderamento de saber que você tem com quem contar, de você saber que no momento em que a coisa aperta, tem alguém lá para você, né? E um relacionamento em que as cobranças, elas não sejam de acordo com aquilo que eu quero, né? São cobranças que não, na verdade, nem são cobranças, né? São acordos feitos entre as pessoas de forma que ambas se expressem, ambas digam aquilo que sentem e a gente chega num consenso e que finaliza de uma boa forma para os dois, né? Ou para os três, ou para os quatro, enfim, depende de quantas pessoas estão participando desse relacionamento. Quando a gente coloca essa parte que eu li aqui da Bíblia, como tudo pode, tudo crê e tudo suporta, a gente acha que a gente tem que suportar tudo. E aí, muitas vezes, a gente vai para um relacionamento que não é saudável. A gente cria a ideia do que é um relacionamento saudável de forma errada. E isso provoca, né, muitos desentendimentos.
Bom, a gente vai para a segunda parte então desse vídeo para a gente falar um pouquinho como a gente pode ter um relacionamento saudável, né? Como é que a gente pode obter um relacionamento saudável? A primeira coisa que eu vou te dizer é autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é terapia, enfim, é qualquer forma que faça com que você entenda as suas próprias questões, porque um dos grandes desafios do relacionamento é justamente a gente entender onde o nosso calo aperta, porque muitas vezes o nosso calo tá apertando e a gente tá indo lá cutucar outra pessoa, querendo que a pessoa resolva um problema que é nosso. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o outro tá querendo que a gente resolva uma questão dele e a gente com medo de perder, enfim, de sofrer com isso, a gente acaba aceitando. Portanto, autoconhecimento para você saber quais são os seus valores, quais são os seus limites, o que é importante para você, o que você não abre mão, o que é conversável, enfim. Tudo isso é fundamental, é a base, a estrutura para a gente ter um relacionamento saudável. A segunda coisa que a gente precisa fazer a gente precisa muito entender, trabalhar a nossa escutativa, e a gente tem a comunicação não violenta para isso. Tem vídeo aqui no canal sobre comunicação não violenta e sobre o livro da comunicação não violenta, e assim, eu super sugiro que você veja os dois, porque o livro, ele é fundamental e a comunicação não violenta é uma forma incrível da gente conseguir ter uma relação saudável, porque a gente vai conseguir expressar o que a gente está sentindo e o que a gente também precisa. E o outro também vai conseguir escutar, né, de forma ativa, vai conseguir escutar de forma mais neutra, levando menos as coisas para o lado pessoal, e isso vai facilitar muito a comunicação, facilitando também o desenvolvimento de um relacionamento saudável. Aqui também tem vídeo sobre escutativa e eu também sugiro que você assista. E em terceiro lugar é a nossa capacidade de vulnerabilização. Se a gente tá numa relação em que a gente é forte, que a gente pode tudo e que a gente não sofre nada e que o amor tudo crê, tudo supera, é muito difícil que a gente consiga se vulnerabilizar e também dar espaço para que o outro se vulnerabilize. Mas somos seres humanos, então a gente tem vulnerabilidades. Se isso é uma questão para você, se você nunca entrou em contato com esse assunto, super sugiro ver o TED da Brené Brown ou então o documentário da Brené na Netflix, e também tem o livro dela, e eu super sugiro tudo isso, porque vai te ajudar bastante a entender sobre vulnerabilidade, como a gente pode trabalhar melhor e compreender que a vulnerabilidade não é ser fraco, ser frágil, muito pelo contrário, é a gente se assumir e assumir as nossas coisas. E nada como a gente se assumir e assumir nossas coisas para termos um relacionamento saudável. E para finalizar, o nosso terceiro tópico é por que a gente precisa de relação saudável, né? E aí, a primeira coisa que eu vou dizer com relação a isso de uma forma mais pessoal, né, assim, do indivíduo, porque que cada indivíduo precisa. Nós somos seres sociais, né, o ser humano, ele sempre viveu em grupo, em bando, e de uns tempos pra cá a gente tem vivido de forma muito individual, na tela, né, com relacionamentos que se limitam às redes sociais, enfim. Conforme a gente tem mais relacionamento saudável, mais essa nossa parte social, ela é saciada, e a gente tem uma necessidade de ter essa parte social saciada. Não tem jeito. Se você não quer, se você fala assim, não, eu vivo bem sozinho, eu super sugiro, então, você brigar com a mãe natureza, brigar com Darwin, enfim, né? Mas nós somos seres sociais e a gente precisa, tá? Então, assim, ter relações saudáveis nos ajudam, nos nutrem dentro daquilo que a gente teria como uma comunidade, né? Essa vivência em comunidade atualmente. A segunda coisa é que relacionamento saudável faz com que a gente tenha um mundo melhor. Sim, por quê? Porque a partir do momento que a gente tem uma relação saudável, isso quer dizer que eu tô conseguindo escutar o outro, isso melhora a minha empatia. A gente tem vídeo sobre empatia aqui, não se esqueça. A gente também consegue
além de criar empatia, a gente consegue olhar mais para o outro, a gente consegue entender melhor, né? Sair de uma polarização, abrir a nossa mente, abrir o nosso senso crítico, desenvolver o nosso senso crítico. Então, assim, quando a gente entra no... Quem já teve uma relação que não foi saudável, talvez você tenha maior facilidade de entender os benefícios de um relacionamento saudável, porque a comparação, ela pode ajudar bastante a gente compreender, né? Mas com certeza o mundo seria um lugar muito, muito, muito melhor se todo mundo desenvolvesse pelo menos algumas relações saudáveis. E para finalizar, e que eu acho muito importante dizer, é que os relacionamentos saudáveis, eles nos encorajam. Eles nos encorajam para a gente ser quem a gente é. A gente vem sempre de muitas influências da família, as influências sociais, as questões emocionais que a gente viveu ao longo do tempo, enfim, então a gente tem todas essas influências e que muitas vezes nos afastam e nos dificultam ser quem simplesmente a gente quer ser, né? Quem simplesmente a gente é. E esses relacionamentos saudáveis, eles são a base para que a gente consiga dar passos mais distantes, para que a gente consiga sair do nosso lugar que às vezes está incomodando, está doendo, não tá legal. E quando a gente encontra alguém que dá espaço pra gente ser quem a gente esse caminho, ele fica muito menos difícil. Então, ter relações saudáveis também é sobre a gente simplesmente viver aqui do jeito que a gente quer viver e sempre lembrando, né, mais uma vez, não esquecendo, os relacionamentos saudáveis não quer dizer que eles serão perfeitos, intocáveis e que sempre vai estar tudo bem, muito pelo contrário, né? Os relacionamentos saudáveis são aqueles em que a gente consegue falar sobre as coisas que não estão bem pra gente poder arrumar, consertar, enfim, dar um direcionamento melhor e que seja mais confortável para quem está participando dessa relação. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar seu like, seu comentário. Se inscreve no canal porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui e aos finais de semana rola um blog de vez em quando. Ainda não tem uma data definida, ele tá meio aberto, mas aos finais de semana o vlog ele acontece, tá bom? Muito obrigada por ter chegado até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.